A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigão, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, gente boa, chegamos na lição de número 2 desse terceiro trimestre da CPAD em 2021. E a lição de hoje traz um tema muito especial: cuidado com a mídia. Eu vou tentar trabalhar exatamente com você sobre esse cuidado, demonstrando também os benefícios da mídia e como a gente pode utilizar isso para a glória de Deus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo, tá? Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá? E eu espero que você seja edificado em Jesus. Conheça o nosso site Facilita EBD. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos juvenis, o cuidado com a mídia. Nós precisamos ter esse olhar sobre esse cuidado com a mídia e também precisamos ter esse olhar como é que a gente pode utilizar a mídia para a glória de Deus. Vamos tomar algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está aqui na lição. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Faça essa leitura aí, gente boa, com os teus alunos, tá, desse texto. E nós temos também 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Lê esse texto bíblico com os teus alunos em sala de aula, isso vai te ajudar muito na tua ministração para a glória de Deus. Nós precisamos, como cristãos, termos o nosso olhar exatamente nesse contexto em que nós estamos vivendo. Como é que o jovem, o adolescente pode utilizar a mídia para a glória de Deus? Que cuidados nós devemos ter como verdadeiros servos de Deus em nossas redes sociais, nessa vida midiática que a gente tem, com o nosso Instagram, com os aplicativos que vão surgindo hoje em dia, como nós devemos proceder à luz da palavra de Deus. Eu procurei aqui algumas questões, alguns artigos que podem nos ajudar a trabalhar isso de forma bíblica. E eu vou tomar como base o artigo que eu encontrei em um blog da Wanda Souza Machado, que traz exatamente para a gente uma visão muito legal sobre esse cuidado com a mídia. No mundo em que nós estamos vivendo, em nossas comunicações sociais, nós estamos vivendo em um mundo que está constantemente mudando. E, ao mesmo tempo, até a comunicação vai mudando também. Hoje em dia, a nossa comunicação frequentemente é utilizada através de aplicativos e de redes sociais. E talvez a pergunta que deveria ser levantada hoje em sala de aula seria: como a igreja pode orientar os crentes, os servos de Deus, os jovens, os adolescentes, a utilizarem essas ferramentas, esses aplicativos, para a glória de Deus, orientando a servir a Deus em sua decisão pessoal, em seu caminhar, em seus acessos, nas páginas que curtem também. Todavia, nós precisamos também ter esse olhar que existem pessoas que não sabem utilizar as redes sociais. E exemplos negativos têm surgido também em nossos dias. Tem pessoas que viram juízes na rede social e, ao mesmo tempo, utilizam a rede social para a maldade, utilizam a rede social para o pecado. Os meios midiáticos, ao invés de serem utilizados para edificação, são utilizados para a destruição. E existem danos que são causados, por exemplo, às pessoas através da mídia, através das redes sociais, que infelizmente são irreparáveis. E aqui nós precisamos ter esse cuidado e ter uma orientação pastoral também. E existe aqui algo que precisamos levar em consideração, que está surgindo um evento silencioso na vida daquele que utiliza as redes sociais. As pessoas estão ficando viciadas em telas, em aparelhos telefônicos, em redes sociais. Sem a rede social, a sua vida não procede. E em todo lugar que você vai, você vê alguém com o celular na mão, clicando alguma coisa, curtindo alguma coisa, comentando. E aqui nós precisamos olhar para isso de forma pastoral e trazer uma orientação para os nossos alunos também. Provérbios 27:20 traz para a gente um aconselhamento muito interessante.
que infelizmente muitas pessoas se veem presas por aquilo que os olhos lhes satisfaz. Precisamos ter esse olhar para a Bíblia nesse uso das redes sociais, nessa mensagem tão atual para os nossos dias também, nessa vida midiática em que nós estamos trabalhando. E a igreja atual, ela deve estar comprometida com os valores sagrados, com a Bíblia, com a palavra de Deus, o teu adolescente também. E aqui eu quero levantar uma bandeira. Utilize as redes sociais para a glória de Deus. Utilize para a exaltação do Cristo, para a edificação de pessoas. Tendo isso em vista, vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O cuidado com o uso da mídia. O autor da lição traz para a gente exatamente esse cuidado, demonstrando que é vital termos cuidado com o uso das redes sociais e da mídia que temos em mão. Nós sabemos muito bem, como estudamos na aula passada, que o relativismo está impregnado nesse mundo. Existem pessoas que não seguem a verdade absoluta que você segue. E como servos de Cristo, nesse mundo plural e relativista em que vivemos, precisamos sim valorizar os padrões cristãos, seguir o que a palavra de Deus nos diz. Todavia, as pessoas hoje em dia trabalham para satisfazer o seu ego, para fazer aquilo que lhe faz feliz. E a Bíblia, ela traz uma orientação tão interessante sobre isso. Ela nos orienta a vivermos para Deus, a trabalharmos para Deus, a servirmos a Deus. O inimigo das nossas almas está utilizando esse tempo onde as pessoas estão distraídas em sua fé e utilizando essa distração para provocar uma verdadeira frieza espiritual. Eu não sei se você tem percebido, mas depois da pandemia, muitas pessoas ficaram viciadas nas redes sociais e deixaram de cultuar a Deus. Muitas pessoas estão vivendo uma crença em casa porque estão deixando de ir para a igreja no lugar da coinonia, de buscar a presença de Deus. E estão levando a justificativa que estão acompanhando somente pelas redes sociais. E são pessoas que têm condição de cultuar a Deus nas nossas igrejas. Segundo Wanda Machado, em seu artigo, ela destaca o seguinte: as redes sociais, elas podem prejudicar a nossa vida espiritual? E ela comenta através dessa pergunta o seguinte assunto, utilizando a citação de um livro de Tom Henke, que destaca o seguinte: que as pequenas brechas do nosso dia a dia, que antes eram preenchidas pela leitura da palavra, pela oração, estão sendo preenchidas pelo aparelho celular e pela rede social. Se você não tomar cuidado, a frieza espiritual vai tomar conta do seu coração. É por isso que você precisa se policiar com esse assunto. Tomando como base Gálatas 5, 19 a 21, nós percebemos que essa frieza espiritual que nos aprisiona em redes sociais são aqui vistas como obras da carne. Então, se você está preso no vício das redes sociais, cuidado, porque você pode estar preso nas obras da carne e a tua fé está enfraquecendo. Como cristãos, precisamos estar atentos às nossas almas, atentos à nossa vida espiritual, a servir a Deus. Não deixa a rede social, não deixa a mídia, não deixa o aparelho celular atrapalhar a tua comunhão com Deus, mas usa isso para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, 12 está escrito: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Se você está vendo que isso está te atrapalhando, busque tirar um tempo de consagração ao Senhor. Desligue o teu aparelho no momento da oração. Ore, busque ao Senhor, tire um tempo de leitura. E aqui eu quero destacar que você pode, sim, utilizar a mídia para a glória de Deus. Mas não deixe a mídia utilizar você. Não deixe a mídia escravizar você. As redes sociais não são o objetivo da sua vida, mas servir a Deus, sim. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo para ele ou para ela, para que ele possa ser edificado. Apresente agora a ação do tópico 1. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A mídia e seus malefícios. As redes sociais, a mídia, pode prejudicar alguém? Claro que sim, se for utilizada da maneira errada. Existem, por exemplo, alguns casos críticos de adolescentes que compartilham nudes
para outras pessoas, e essas pessoas que são más postam isso em redes sociais e acabam degrinindo a imagem desse adolescente, até mesmo lançando as suas fotos em sites de pornografia. Existem casos críticos, por exemplo, como o exemplo citado pela Wanda Machado, de um pastor que estava adulterando e, infelizmente, compartilhando uma de suas fotos em adultério. Ele postou no grupo da igreja, ficou com tanta vergonha que se suicidou. Existem casos também de uma cantora gospel, aqui no nosso país, por exemplo, que estava usando drogas e postando isso em uma rede social e, infelizmente, se acabou. Olha, existem casos que são terríveis. Existem pessoas que não sabem utilizar. Existem pessoas que utilizam a rede social para cometer o seu pecado, para demonstrar o seu lado negro e sujo pela maldade. E aqui nós precisamos entender que precisamos ter um coração puro em Deus. Precisamos estar vigilantes. O jovem cristão não compartilha imagens sensuais para aqueles que são seus conhecidos. O jovem cristão não compartilha nudes, deixa eu ser claro aqui, para aquele que faz parte do seu relacionamento de namoro. Ele anda em santidade, ele serve a Deus, ele age de forma correta para agradar ao Senhor. Ele se preserva, ele toma cuidado com aquilo que posta, ele olha para a Bíblia e segue o exemplo bíblico de servir a Deus em santidade em tudo que faz. Você também precisa fazer isso. Existem pessoas que se tornam verdadeiros juízes. Não seria isso uma forma de julgamento? Mateus 7:1. Se tornam verdadeiros críticos da vida alheia, de uma postagem de alguém, detonam as pessoas na rede social. Isso aqui é uma maneira de utilizar de forma errada esse instrumento que pode ser usado para a glória de Deus. Existem pessoas que utilizam isso para a maldade. Você não pode entrar por esse caminho. Todavia, nós precisamos entender que as redes sociais são uma ferramenta, por exemplo, para o ensino, como aqui estou utilizando na Escola Bíblica Dominical, para ajudar você. A rede social ela pode ser uma ferramenta para a edificação de pessoas, ministrando uma palavra, cantando um hino, compartilhando um versículo, ajudando o outro que precisa. A rede social pode te ajudar sim, como um propagador e um missionário na obra de Deus. Isso aqui são benefícios. Existem coisas ruins, o lado negro, sim, mas nós precisamos andar pelo caminho da luz, com a palavra de Deus. Eu espero estar te ajudando, trazendo clareza sobre esse assunto que é complexo, tá? Que é um assunto também atual em nossos dias e que nós possamos apontar para o Cristo seguindo a palavra. 1 Coríntios 11:1. Sede então imitadores de Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Avançando, apresente a ação do tópico 2 e vá para o terceiro ponto da tua aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a igreja e a mídia. Será que a igreja pode utilizar as redes sociais para o crescimento, para a propagação do evangelho? O que você acha? Comenta aí, eu quero saber de você. A igreja pode usar sim para a propagação do evangelho. Nesse período de pandemia, nós utilizamos as redes sociais para propagar os cultos da nossa igreja, para ensinar na escola bíblica dominical, para te ajudar de forma especial em Jesus. A igreja precisa utilizar as redes e a mídia para a edificação das pessoas. E existem algumas razões, eu vou listar 3 aqui, que a igreja pode utilizar a mídia para a glória de Deus. A primeira é que causa uma boa impressão das pessoas que acompanham a igreja. Segundo, é que melhora até o foco da igreja na propagação do evangelho. Terceiro, é que as pessoas que estão utilizando as redes sociais em igreja facilitam então a linguagem para que as pessoas possam ser alcançadas. E a igreja pode crescer sim de forma missional utilizando as redes sociais. Para fechar a aula, eu quero levantar algumas questões aqui sobre utilização do uso da mídia. Você pode levantar algumas questões até em sala de aula. A primeira é: quanto tempo você gasta utilizando o Wi-Fi? Quanto tempo você gasta acessando as redes sociais, comentando, conversando com alguém no WhatsApp? E quanto tempo você separa para fazer isso com Deus? Leva essa questão para os teus alunos. Em segundo lugar, quando eu acesso as redes sociais, quanto tempo eu fico gastando olhando para a vida do próximo, o vídeo do outro, tentando observar aquilo que o outro tem para que eu tenha também?
Será que isso está acontecendo com você? E qual é o tempo do seu dia que você dedica para a leitura da palavra? Você também pode perguntar em sala de aula para qual finalidade você tem determinado aplicativo de rede social, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp. Por que você utiliza essas coisas? Pergunte isso para os teus alunos, escute-os em sala de aula. As suas redes sociais têm transformado você ou você está ajudando a transformar vidas pela palavra de Deus? O seu celular, gente boa, está sendo utilizado como instrumento para ganhar vidas para Jesus ou para degrenir a imagem de alguém? Para pensar sobre isso. Eu espero que Deus em Cristo possa ter edificado você na aula de hoje, tá? Eu fico muito feliz em te ter por aqui. Falando em rede social, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, acompanha a nossa vida pastoral também. Um beijão no teu coração. Se eu te ajudei, deixa aí teu comentário. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: o crente e os movimentos sociais. Um beijão, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.